E aí pessoal, tudo bom? Aqui quem fala é o professor Rony, sou professor de História e hoje eu estou aqui para mais uma videoaula. Na aula de hoje nós vamos falar sobre a Segunda Guerra Mundial. Bom, a Segunda Guerra Mundial foi um conflito de grandes proporções que envolveu diversas nações do planeta. Além das batalhas que deixaram cidades em ruínas, essa guerra foi marcada pelo extermínio de milhões de pessoas de grupos sociais minoritários nos campos de concentração da Alemanha nazista. Em 2015, a imprensa mundial noticiou os 70 anos do fim dos campos de concentração nazista. Fala-se em libertação dos campos. Mas será que a Alemanha foi a única culpada de todo o conflito mundial? Durante as guerras, é comum que cada lado em confronto demonize o inimigo para convencer sua população de que a guerra é legítima. Dessa forma, o conflito torna-se simbolicamente uma luta do bem contra o mal, da civilização contra a barbárie, e assim por diante. Tal discurso costuma encobrir os interesses reais, geralmente econômicos e políticos por trás da guerra. Entre os jornalistas, inclusive, costuma-se repetir a frase: na guerra, a primeira vítima é a verdade. A Segunda Guerra Mundial foi um conflito no qual as atrocidades cometidas por um dos lados, especialmente as da Alemanha nazista, foram muito impactantes. O massacre sistemático e organizado de minorias como judeus, ciganos, homossexuais, entre outros, em campos de extermínio é um exemplo dessas atrocidades. É interessante pensar até que ponto o bloco vencedor do conflito também não cometeu atrocidades. Essa constatação não serve para minimizar os crimes praticados pelo regime nazista, e muito menos para estabelecer uma contabilidade baseada em quem teria matado mais ou menos. Porém, é importante pensar que a guerra quase sempre resulta em barbárie e que a eventual, entre aspas, justiça de um conflito armado não pode servir para encobri-la. É verdade. Os efeitos da crise mundial de 1929 exacerbaram os conflitos originados do Tratado de Versalhes de 1919. A reação às condições de paz disseminou um forte sentimento nacionalista na Alemanha e também na Itália, que culminou no totalitarismo nazi-fascista. Para evitar um confronto, líderes políticos da França e da Inglaterra adotaram uma política de concessões, a política de apaziguamento. Essa política, contudo, não foi suficiente para garantir a paz mundial. A Liga das Nações, na prática, revelou-se um órgão frágil, com pouca força para mediar e evitar a emergência de novos conflitos. Assim, as pequenas nações, lesadas em seus direitos territoriais e políticos, ficaram à mercê dos estados mais fortes. Na Ásia, em 1931, o Japão invadiu a Manchúria, região da China, e avançou nas ilhas do Pacífico. Na África, a Itália tomou a Abissínia, atual Etiópia, em 1935. Na Europa, a Alemanha reincorporou o Sarre, em 1935, e ocupou militarmente a Renânia, em 1936. Para evitar confrontos, algumas nações europeias foram tolerantes com essas ações de força. A falência da Liga das Nações e da paz internacional administrada por ela se confirmava a cada novo movimento expansionista dos estados totalitários que ascenderam ao poder no período entre guerras. A few moments later. Durante o período da Guerra Civil Espanhola, Hitler e Mussolini apoiaram militarmente as tropas de Francisco Franco e puderam testar novos armamentos produzidos por esses países, consolidando assim o chamado eixo Berlim-Roma. O Japão vai se reunir logo depois aos italianos e alemães, formando com eles o chamado eixo Roma-Berlim-Tóquio, ou Tóquio-Berlim-Roma. E eu não estou falando de La Casa de Papel. Os três países assinaram um pacto anti-Comintern em 1936, que visava combater o comunismo internacional. A primeira manifestação significativa da expansão nazista na Europa ocorreu na Áustria, anexada ao Terceiro Reich na operação conhecida como União, aprovada pela maioria da população austríaca. A meta seguinte era a região dos Sudetos, pertencente à Tchecoslováquia, sob o pretexto de que a região contava com um grande contingente de alemães.
autoridades da Inglaterra e da França reuniram-se então com Hitler e Mussolini para evitar um confronto geral. Concordaram que os nazistas anexassem os Sudetos, ampliando o território da Alemanha em direção ao leste. Em troca, o governo alemão comprometia-se a não realizar nenhuma nova anexação sem um consentimento franco-britânico, confirmando a política de apaziguamento. Esse tratado ficou conhecido como Acordo de Munique, em 1938. Entretanto, a Alemanha cobiçava ainda conquistar o corredor polonês, faixa de terra que atravessava o norte da Alemanha e dava saída para o mar à Polônia, onde se localizava o porto de Danzig. Em 1939, Hitler assinou com o Stalin o Pacto Germano-Soviético. Com ele, as duas nações garantiam a não agressão entre ambas por 10 anos e o governo da União Soviética não se oporia à invasão da Polônia pelo governo da Alemanha, enquanto este último não reagiria contra uma invasão da Finlândia pelos soviéticos. As diferenças ideológicas, políticas e sociais entre os nazistas e os socialistas soviéticos e os interesses dos trabalhadores de todos os países foram relegados a um segundo plano. Portanto, Hitler invadiu a Polônia em 1º de setembro de 1939. Os governos da Inglaterra e da França reagiram dando início à Segunda Guerra Mundial. Em poucos dias, as tropas polonesas foram destruídas e o país foi ocupado pelos nazistas, conforme havia sido combinado num pacto germano-soviético. O governo alemão aceitou a ocupação soviética dos territórios poloneses a leste. Mais tarde, em 1940, o governo soviético ordenou a execução de milhares de prisioneiros de guerra poloneses, no episódio conhecido como Massacre de Katyn. Em 1940, mais precisamente em abril, as tropas alemãs prosseguiam com a chamada Blitzkrieg, Guerra Relâmpago, estratégia que empregava massivamente veículos blindados, as divisões Panzer e aviões Luftwaffe, Força Aérea Alemã, visando as vitórias rápidas. O avanço militar nazista foi fulminante. Em pouco tempo, a Alemanha ocupou a Noruega e os Países Baixos e a Bélgica. Como a gente observa justamente nesse mapa. Paris, a capital francesa, foi ocupada pelos nazistas em junho de 1940. Seguiu-se a rendição da França com a ocupação militar do país pelos alemães e o estabelecimento de um regime fantoche na cidade de Vichy, no centro-sul do país. O Marechal Pétain, herói da Primeira Guerra Mundial, chefiava o regime pró-alemão de Vichy. Enquanto isso, o território da Inglaterra enfrentava bombardeios da aviação alemã. No norte da África, os ingleses rebatiam os ataques da Itália. Os italianos tentavam tomar o controle do Canal de Suez para romper as ligações da Inglaterra com as suas colônias. Italianos e alemães atacaram também a Grécia e a Iugoslávia, controlando os chamados Balcãs. Em junho de 1941, Hitler desrespeitou o pacto com Stalin e ordenou a invasão da União Soviética, a chamada Operação Barbarossa. Depois de um ataque surpresa, os alemães obtiveram rápidas vitórias nas primeiras batalhas travadas em território soviético. As tropas nazistas alcançaram os subúrbios de Moscou, a capital soviética. Inicialmente, o exército soviético pouco pôde fazer para deter o avanço dos invasores, mas sua força numérica, o vasto território e a resistência das tropas e da população civil reverteram esse cenário. A partir do final de 1941 e principalmente em 1942, os alemães experimentaram duras e decisivas derrotas.
aparecendo aqui no meu computador. Eu não acredito nisso. O que é isso? É importante também destacar que na região do Pacífico, a tensão entre os governos dos Estados Unidos, que até então mantinham sua neutralidade em relação ao conflito, e do Japão também vão crescer, especialmente após a ocupação japonesa da Indochina. Em 7 de dezembro de 1941, os japoneses atacaram uma base naval dos Estados Unidos na região do Havaí, chamada de Pearl Harbor. Alerta de movimento agressivo dos japoneses. No dia seguinte, o Congresso dos Estados Unidos declarou guerra ao Japão, oficializando o confronto no Pacífico. 1941. Uma curiosidade, um dos aspectos mais controversos da participação dos Estados Unidos na guerra foi o tratamento dado à população estadunidense de origem japonesa. Desconfiando de sua lealdade, o governo deteve milhares de pessoas em campos de internamento durante o conflito. A população norte-americana de origem alemã ou italiana não sofreu o mesmo tipo de tratamento durante a Segunda Guerra, sugerindo que a detenção de nipo-americanos teve fundamento racista. Até o final de 1942, a Alemanha, a Itália e o Japão dominaram a guerra, conquistando regiões da Europa, África e Ásia. A partir de então, iniciou-se a derrocada do eixo Roma-Berlim-Tóquio, pondo fim à expansão totalitária. Outra curiosidade importante é que o confronto entre os nazistas e soviéticos na Batalha de Stalingrado, atual Volgogrado, durou vários meses e levou ao aniquilamento da ofensiva alemã em fevereiro de 1942. A situação da guerra se inverteu e passou a ser de progressivo avanço soviético contra a Alemanha. Formava-se a primeira frente aliada, que marcharia em direção a Berlim. No norte da África, em 1943, um exército anglo-americano derrotou as tropas do eixo na Batalha de El Alamein, no Egito. A vitória deu aos aliados o controle do Mediterrâneo e possibilitou o desembarque de tropas na Itália, abrindo uma segunda frente aliada de avanço sobre a Alemanha. Em setembro do mesmo ano, a Itália se rendeu depois de o rei italiano destituir Benito Mussolini do poder. No mês seguinte, o novo governo italiano declarou guerra à Alemanha. A terceira frente foi criada a partir do dia D, em 6 de junho de 1944, quando mais de 100 mil soldados ingleses e norte-americanos desembarcaram nas praias de Normandia, no norte da França, na Operação Overlord. Pouco depois, Paris foi libertada, enquanto as três frentes convergiram sobre a Alemanha. Aos poucos, os alemães iam perdendo seus territórios com as ofensivas dos aliados. A primeira frente aliada foi a primeira a chegar a Berlim, dando o golpe final sobre o Terceiro Reich. Em 1º de maio de 1945, a bandeira vermelha da União Soviética foi hasteada no alto do Reichstag, o antigo parlamento alemão. Hitler e Mussolini morreram poucos dias antes da rendição final, em circunstâncias dramáticas. Mussolini, assassinado na Itália, e Hitler por suicídio em Berlim. No Oriente, o conflito persistiu por mais 2 meses,
os Estados Unidos avançaram progressivamente cercando o Japão e passaram a dominar o conflito no Pacífico. Em 6 de agosto de 1945, os norte-americanos lançaram um novo e poderoso artefato bélico sobre a cidade de Hiroshima, a bomba atômica. 3 dias depois, outra bomba atômica foi lançada sobre Nagasaki. A rendição incondicional do Japão foi obtida em 19 de agosto, que oficializou o fim da guerra. Estamos vendo aqui o processo final da Segunda Guerra Mundial e o avanço dos aliados. É importante também destacar que o Brasil participou na Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial vai envolver combates em todos os continentes e mares do planeta. Daí a importância estratégica do Brasil, com o seu vasto litoral atlântico e com o litoral nordeste projetando-se em direção à África. Inicialmente, o presidente Getúlio Vargas não definiu a posição do governo brasileiro em relação à guerra. Ora pendia para os aliados, ora para o eixo, acompanhando as tendências de seus auxiliares mais próximos no início da guerra. Em 11 de junho de 1940, Vargas pronunciou um discurso saudando o sucesso nazista enquanto a Alemanha ocupava e rendia a França. Temerosos, os Estados Unidos intensificaram as tentativas de aproximação com o Brasil. Já em setembro, o governo norte-americano autorizou um empréstimo de 20 milhões de dólares ao governo brasileiro, com o objetivo de iniciar a construção da usina siderúrgica de Volta Redonda. A decisão forçou uma definição de Vargas, que acabou favorável aos aliados. Ainda que os Estados Unidos tivessem permanecido em posição de neutralidade até dezembro de 1941, sua participação no conflito mundial era considerada inevitável. Portanto, um dos objetivos da diplomacia norte-americana, nos anos que precederam a entrada oficial do país na guerra, foi garantir o apoio de todo o bloco americano aos aliados. No caso do Brasil, esse apoio foi conseguido também com um empréstimo para a siderurgia. Em janeiro de 1942, o Brasil rompeu relações diplomáticas com os países do eixo e em agosto declarou guerra, após o afundamento de diversos de seus navios por submarinos alemães. Imediatamente após a declaração de guerra, iniciou-se a preparação de um contingente militar para ser enviado à frente de batalha na Europa. A chamada Força Expedicionária Brasileira, FEB, foi organizada com um recrutamento de aproximadamente 25 mil homens. Entre julho de 1944 e o fim da guerra, a FEB e a FAB, Força Aérea Brasileira, participaram da campanha da Itália, integrando o 5º Exército Norte-Americano. Apesar de as lutas dos brasileiros terem sido travadas contra tropas alemãs de segunda linha, mal equipadas e desabastecidas, tratava-se de uma tropa latino-americana que combatia num conflito muito intenso em território europeu. Considerando essas condições, seu desempenho foi bastante satisfatório. A Segunda Guerra Mundial deixou um saldo devastador, um custo material superior a 1 bilhão e 300 milhões de dólares, em dólares de 1945, mais valorizados do que os de hoje, mais de 30 milhões de feridos e mais de 50 milhões de mortos. Cerca de 6 milhões de judeus morreram em campos de concentração nazistas, como os de Auschwitz, Treblinka e Sobibor, onde ocorria o assassinato em massa de prisioneiros, incluindo o uso de câmaras de gás e fornos crematórios. O grau de destruição material do conflito foi inédito. Grandes cidades da Alemanha e do Japão foram devastadas por ataques aéreos arrasadores. Centenas de milhares de civis morreram em bombardeios. Foi a primeira vez que a população civil foi colocada em larga escala na frente de batalha.
O ponto culminante de tais práticas foi o ataque nuclear ao Japão. Antes do término do conflito, as grandes potências firmaram acordos sobre o seu encerramento. O primeiro deles ocorreu na Conferência de Teherã, no Irã, em novembro de 1943, em que participaram Joseph Stalin, da União Soviética, Winston Churchill, da Inglaterra, e Franklin Roosevelt, dos Estados Unidos. Decidiu-se que as forças anglo-americanas interviriam na França, completando o cerco à Alemanha, juntamente com as forças orientais soviéticas. Essa decisão se concretizou no desembarque dos aliados na Normandia. Também vai deliberar a divisão da Alemanha e das fronteiras da Polônia. Em fevereiro de 1945, realizou-se a Conferência de Yalta, na Crimeia, União Soviética. Novamente reunidos, Roosevelt, Churchill e Stalin discutiram a criação da Organização das Nações Unidas, a ONU, definiram também a partilha mundial, o poder da União Soviética seria predominantemente na Europa Oriental, incorporando territórios alemães a leste. Estabeleceu-se ainda a divisão da Coreia, país que o governo japonês pretendia conquistar, em áreas de influência soviética e norte-americana. Em agosto, realizou-se nos subúrbios de Berlim a Conferência de Potsdam. Com a rendição alemã, Stalin, Harry Truman, sucessor de Roosevelt, e Clement, sucessor de Churchill, criaram um tribunal de Nuremberg para julgar os crimes de guerra e estabeleceram a desmilitarização da Alemanha. A principal medida, entre outras, foi a divisão da Alemanha em 4 zonas de ocupação: inglesa, francesa, norte-americana e soviética. A cidade de Berlim, na zona soviética, também foi dividida em 4 partes. Em 1949, o conjunto das zonas inglesas, francesa e norte-americana deu origem à Alemanha Ocidental, República Federal da Alemanha, capitalista. Nesse mesmo ano, a zona soviética originou a Alemanha Oriental, República Democrática Alemã, socialista. Bom, pessoal, esse foi todo o contexto da Segunda Guerra Mundial. Espero que vocês tenham entendido. O nosso próximo assunto é sobre a Guerra Fria, então fica ligado nas próximas videoaulas. Não esqueça de dar like nesse vídeo, de deixar o seu comentário aqui embaixo e também de se inscrever no canal. Então, até a próxima aula. Tchau!